Olá, turma, tudo bem? Vamos à correção do exercício da aula passada. Na página 39 eu tenho aí três questões a serem respondidas. A primeira pede o seguinte, olha só. Observe o seguinte trecho do texto Eating Disorders About More Than Food. As ações acontecem no presente, no passado ou no futuro? Aí abaixo eu tenho um trecho do texto lá da página 35. E aí vocês deverão ler esse texto, né? Deveriam ter lido aí esse trecho e teriam que responder se as ações ocorridas aqui nesse trecho elas estão no presente, no passado ou no futuro, tá? Então a resposta aí é no presente. Na segunda questão aí da página eu tenho o seguinte: no texto Eating Disorders About More Than Food, percebe-se que o autor conta fatos do cotidiano, assim como ações realizadas no dia a dia, algumas vezes com uma certa frequência. Quando se fala sobre ações que acontecem no presente, usa-se o Simple Present Tense. Essas ações podem ser rotineiras ou habituais. No trecho anterior, há verbos ou ações que acontecem no presente. Quais são essas ações? Escreva-as a seguir. Aí vocês vão voltar lá no trecho aí do texto, na questão número 1, e irão ter que colocar aqui palavras ou expressões que indicam que essas ações acontecem no presente simples. Tá? Aí eu tenho as respostas. Include, no, experiences. Todas essas aí indicam ações no simple present. A terceira questão pede o seguinte, olha só. Há expressões adverbiais usadas para indicar frequência de tempo no tempo presente simples, como always, frequently, never, every day, on weekends, entre outras. Você se lembra de outras expressões referentes ao tempo presente que indicam frequência ou hábito? Converse com seus colegas e escreva-as nas linhas a seguir. Aí eu tenho aqui sugestão de resposta. Olha só, eu tenho every. Esse every quer dizer todo. Por exemplo, se eu falar every day, todo dia. Every week, toda semana. Aí eu tenho once a week. Eu tenho twice a year. On Fridays. Every Monday at 8 a.m. Então todas essas aqui são expressões adverbiais que marcam o tempo no simple present. Tá? Agora vamos para a página 40. A página 40 eu tenho aí o primeiro exercício, número 2. Aí a letrada número 2 diz o seguinte: Read the sentences below. Which ones show actions in the present? Check the correct items. Circle the time expressions that indicate the present time. Na letra A eu tenho aí 7 alternativas e dentre essas 7 somente algumas, né, estão no presente simples. Vamos lá. A letra A diz assim: Annie Gides is a great photographer. Annie Gides is a great photographer. Tá no presente, no passado ou no futuro? Tá no presente. Por quê? Porque eu tenho aí o verbo to be sendo conjugado na terceira pessoa do singular no presente simples. Esse is aí é o verbo to be na terceira pessoa do singular. Então a letra A está no presente simples, o simple present. A letra B diz assim: Famous painter Salvador Dalí was born in 1904 and died in 1989. Famoso pintor Salvador Dalí nasceu em 1904 e morreu em 1989. Essa frase, essa questão aqui, ela está no passado, porque eu tenho uma ação que começou e se encerrou lá no passado. Ou seja, ele nasceu em 1904 e morreu em 1989. Tá? Então, aqui eu tenho uma alternativa no passado simples, no simple past. A letra C diz assim: I started to talk when I was 2 years old. Eu comecei a falar quando eu tinha 2 anos de idade. Aqui também acontece a mesma coisa que a letra B. Eu tenho uma ação que começou no passado, que ela já se encerrou, ou seja, ele começou a falar quando tinha 2 anos de idade. A letra D, eu tenho assim: Oxygen freezes at 218.79 degrees Celsius. Oxigênio congela a 218 graus negativos. Então aqui eu tenho o verbo freeze em terceira pessoa do singular. Freezes, repare que ele termina com ES. Esse ES aí está sendo indicativo de terceira pessoa do singular no presente simples, ou seja, oxigênio está conjugando esse verbo. A letra E diz assim: I go to the gym 3 times a week. Eu vou à academia 3 vezes por semana. Repare que a letra E está indicando aí uma ação rotineira, habitual, e eu tenho aí a expressão adverbial 3 times a week, indicando presente simples, tá? Então a letra E está sendo usando a frase
do presente simples. A letra F eu tenho It will be warm summer. Será um verão bem quente ou será um verão fresco. Eu tenho esse will, ele é indicativo de futuro, tá? Então a letra F não está utilizando o simple present. E a letra G eu tenho Angelina Jolie adopted her first child in 2002. Angelina Jolie adotou seu primeiro filho em 2002. Na letra G eu tenho uma ação que já ocorreu e já foi finalizada no passado, tá? Tanto é que eu tenho aí um verbo adopt sendo conjugado no passado simples e eu tenho in 2002 como indicativo aí de tempo para o passado simples. Então a letra G não está utilizando o simple present. Na letra B da página 40, eu tenho o seguinte: fill the gaps with one-word expressions in the box. Change the form of the verb when necessary. Complete as lacunas com as palavras e expressões do quadro abaixo da caixa. Então mude a forma do verbo sempre que necessário. Aí eu tenho a foto de umas jogadoras de futebol e abaixo dessa foto eu tenho aí uma caixa com algumas palavras, algumas expressões. Essas expressões são have, 2 times, support, increase, require, see, lose, be, 4 times. O have ele será usado 4 vezes no texto da página 41 porque está indicando 2 times, 2 vezes. E o verbo to be será utilizado 4 vezes nesse texto. E vocês deveriam modificar o verbo sempre que necessário. Modificar, nesse caso, alterá-lo em terceira pessoa, tá? Então vamos lá. A primeira lacuna aí será completada com o verbo to be na terceira pessoa, is. Tá? Quem está conjugando nesse caso é a história de horror aí delas, das jogadoras. A segunda lacuna será completada com o verbo have na terceira pessoa. Tá? E quem está conjugando esse verbo é a anorexia nervosa. Tá? Anorexia nervosa equivale ao pronome it. Na terceira lacuna é o verbo to be que será usado aqui, porém flexionado na terceira pessoa do plural. Tá? Quem conjuga nesse caso os estudos que mostram que as atletas elas estão 2 vezes mais propensas a desenvolverem aí distúrbios, problemas alimentares. Na quarta lacuna, a palavra que completa é support, né? O verbo support. Porém, ele deve estar flexionado em terceira pessoa. Por quê? Porque quem está conjugando esse verbo aí é a organização, né, de caridade da Christine Morgan. Então, supports. Na quinta lacuna, o que completará aí será o verbo have, tá? Have mesmo sem modificação em terceira pessoa, porque quem está conjugando esse verbo aí são os distúrbios alimentares. Então o have aqui ele está na terceira pessoa do plural. A próxima lacuna será completada aí com require, tá? Quem está conjugando require aqui são os esportes competitivos, ou seja, terceira pessoa do plural. A próxima lacuna será completada com increases. Tá? Increases, nesse caso, está sendo conjugado por esporte feminino. A próxima lacuna será completada com is, verbo to be na terceira pessoa do singular. Quem está conjugando aí é o it é terceira pessoa do singular. A próxima lacuna será completada com lose. Quem está conjugando lose aqui é você, tá? Segunda pessoa do plural. A penúltima lacuna será completada com are. Are está sendo conjugada aqui na segunda pessoa do plural também. E a última, a segunda pessoa do singular. E a última lacuna está sendo completada com o verbo see. E quem está conjugando o see aqui é you, segunda pessoa do singular também. Façam suas correções e vamos para a aula de hoje. Bom, hoje nós falaremos sobre o do, como verbo auxiliar, como ele é utilizado para fazer e responder perguntas em inglês. Tá bom, antes da gente entrar de fato aí com o do como verbo auxiliar, primeiro vocês têm que ter em mente o seguinte: os pronomes, a divisão desses pronomes e como se conjugam os verbos em língua inglesa. Eu creio que vocês já sabem e já têm noção disso, porque a gente já fez isso várias vezes em sala de aula. Bom, eu tenho aí I do, nessa primeira coluna aí, eu tenho I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do.
Aqui eu tenho o verbo do sendo conjugado na forma afirmativa. O do em si será traduzido como verbo fazer, porém, enquanto verbo auxiliar, ele não tem tradução nenhuma. Ele é apenas um indicador de questões, de perguntas habituais do simple present na língua inglesa. Então vamos por partes. Nós já sabemos que existem os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. Esses pronomes conjugam os verbos e eles são divididos entre primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceiras pessoas do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. O I é primeira pessoa do singular. Ele vai conjugar o verbo do como do, não modifica nada. Olha só, I do. A segunda pessoa do singular conjuga esse verbo you do, tá? Não mudou nada. Porém, as terceiras pessoas do singular e as terceiras pessoas do singular são he, she, it. He é ele, she é ela, it vai ser traduzido como ele é, ele ou ela, isso, esse, aquele, aquela, tá? Então, nesse caso, o verbo será modificado porque aqui eu tenho terceiras pessoas do singular. Então, o do em terceira pessoa, ele vira does. He does, she does, it does. Abaixo eu tenho a primeira pessoa do plural. Eu tenho we. Nesse caso, o do também não será modificado. Então, nós falaremos we do. Aí eu tenho you, ele é a segunda pessoa do plural. You quer dizer vocês no plural. You do. E eu tenho they, que é a terceira pessoa do plural. O verbo também não será modificado. Nós falaremos they do. Ok? Então, essa é a forma afirmativa, é o verbo do sendo conjugado aí no simple present na sua forma afirmativa. Na coluna da frente, eu tenho o mesmo verbo sendo conjugado, porém na forma negativa. A forma negativa em inglês é muito fácil. É só acrescentar um not na frente do verbo. Na primeira pessoa do singular, eu falo I do not. Na segunda pessoa do singular, eu falo you do not. Na terceira pessoa do singular, eu falo he doesn't not. Na terceira pessoa she, eu falo she doesn't not, it doesn't not. Na primeira pessoa do plural, eu falo we do not. Na segunda pessoa do plural, eu falo you do not. E na terceira pessoa do plural, eu falo they do not. Ok? Lembrando que o do aqui se acrescenta o ES ao final porque ele é um verbo monossílabo terminado em O. Tá? Então ele terminou em O, acrescenta o ES na terceira pessoa. Na última coluna, na coluna da frente, eu tenho também a forma negativa, porém utilizando a forma contraída. Qual a diferença entre a segunda coluna e essa terceira coluna? A diferença é que quando eu falo I do not, soa com um tom mais formal, e quando eu falo I don't, soa mais natural. Tá? Porém, não tem diferença nenhuma em relação à tradução. Tá? É a mesma coisa, porém, uma indica uma certa formalidade e a outra uma certa naturalidade. Então, eu posso falar I do not, porém, naturalmente, eu posso falar I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Tá? Então, tenham isso em mente, tenham essas divisões aí, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Bom, dadas essas informações, vamos aos exemplos aí com frases. Nessa primeira página aí eu tenho dois exemplos. Eu tenho o primeiro exemplo na forma interrogativa com o do em primeira pessoa. Lembrando que o do aqui ele não está sendo traduzido especificamente, tá? Ele não está tendo uma tradução própria. Ele é só um indicativo para perguntas em inglês no presente simples, tá? Então vamos lá. Para fazer perguntas com o do na primeira pessoa do presente, da primeira pessoa do singular no presente simples, eu coloco o do antes do pronome. Olha só. Do I need to go there? Do I need to go there quer dizer, eu preciso ir lá? Essa pergunta está em primeira pessoa do singular e eu posso responder essa pergunta da seguinte forma. Yes, you do, que seria sim, você precisa. Esse you do é como se estivesse concordando com o sentido da frase. É como se eu estivesse dizendo sim, você precisa ir lá. E a forma negativa, a resposta negativa para essa pergunta seria no, you don't. Esse no, you don't seria não, você não precisa ir lá. Tá? Então, para fazer perguntas utilizando o do, ele vem na frente antes do pronome.
Em segunda pessoa do singular, nós faremos do seguinte modo. Do you want to come along? Do you want to come along? Você quer vir junto? Reparem que o do ele veio antes do pronome, assim como antes do I na frase anterior. E como resposta para essa pergunta, eu posso responder da seguinte forma. Positivamente será yes, I do. Esse yes, I do é como se fosse sim, eu quero ir junto. E como forma negativa, no, I don't. Esse no, I don't seria não, eu não quero ir junto. Tá? Nas formas negativas, eu estou usando a forma contraída de do not, tá? Porque o don't aqui soa mais natural do que falar I do not. Não que falar I do not, you do not esteja errado, não. Tá? Porém, de uma forma mais geral, eles usam o don't na forma contraída mesmo. Na terceira pessoa do singular, eu já tenho que alterar o verbo auxiliar, olha só. Does. Tá, ele passa a ser does e ele vem antes do pronome, olha só. Does he have to go now? Does he have to go now? Ele tem que ir agora? Tá? O does tem que ser modificado porque é a terceira pessoa do singular, porém reparem que o verbo principal, o have, não está sendo modificado. Eu não falo does he has. Tá? É does he have. Nesse caso, o have se mantém porque o does já está sendo modificado e já está indicando que é a terceira pessoa do singular. Como resposta positiva para essa pergunta, nós podemos responder da seguinte forma. Yes, he does. Esse yes, he does quer dizer sim, ele tem que ir agora. Como forma negativa, no, he doesn't. Não, ele não tem que ir agora. Tá? Does she work full time? Ela trabalha tempo integral? Reparem que o does vem antes do she. O work, que é o verbo principal, não está sendo modificado porque o does já está modificado e o does já indica a terceira pessoa do singular. Como resposta positiva, yes, she does. Esse yes, she does equivale a sim, ela trabalha período integral. Como resposta negativa, no, she doesn't. Não, ela não trabalha período integral. Ainda na terceira pessoa do singular, eu tenho does it bother you? Isso te chateia? Does it bother you? Reparem que o does vem antes do it. Tá? O does está modificado em terceira pessoa do singular. Aí eu tenho bother. Esse bother quer dizer chatear, incomodar. Tá? Ele não está em terceira pessoa, ele não tem aquele S no final, porque o does já está modificado com o ES e ele já indica a terceira pessoa do singular. Como resposta positiva para essa pergunta, temos yes, it does. Sim, isso me incomoda. Ou no, it doesn't. Não, isso não me incomoda. Tá? Como resposta negativa. Na primeira pessoa do plural, reparem que o do volta ao normal, eu não flexiono mais. Do we work full time? Nós trabalhamos período integral? Tá? O do se mantém como do, aqui não preciso alterar nada para indicar a terceira pessoa do plural. Tá? Essa alteração, essa modificação só ocorre na terceira pessoa do singular. Como resposta positiva, yes, we do. Sim, nós trabalhamos em período integral. Como resposta negativa, no, we don't, que seria não, nós não trabalhamos em período integral. Na segunda pessoa do plural, nós temos aí o you. Do you study on weekends? Do you study on the weekends quer dizer, vocês estudam aos finais de semana? Tá? O you aqui é segunda pessoa do plural, o do não é alterado, como nos outros casos, o do vem antes do pronome, tá? Em perguntas, na forma interrogativa. Como resposta positiva para essa pergunta, nós podemos falar yes, we do, que seria sim, nós estudamos aos finais de semana. Reparem que aqui é uma pergunta na segunda pessoa do plural, vocês. Então, se eu pergunto para vocês, vocês vão responder como nós, né? Ou seja, vocês estudam aos finais de semana? Sim, nós estudamos. Então, yes, we do. Se vocês não estudam aos finais de semana, no, we don't. Não, nós não estudamos. E na terceira pessoa do plural, eu tenho they, que é ele. Do they work full time? Eles trabalham em período integral?
O verbo principal não é modificado, o do, verbo auxiliar, né, não é modificado, e como e como resposta positiva, nós temos yes, they do, que seria sim, eles trabalham em período integral, ou no, they don't, como resposta negativa, eles não trabalham em período integral. Espero que vocês tenham compreendido o uso do do aí na terceira pessoa do singular e nas outras pessoas também, tanto na sua forma negativa e interrogativa. Eu vou deixar esse slide disponível em PDF embaixo, aqui abaixo desse vídeo. Deem uma lida, deem uma estudada. Eu vou deixar também uns exercícios para vocês fazerem. Nós não utilizaremos o livro hoje, tá? Eu vou deixar uma atividade em PDF para vocês copiarem nos cadernos de vocês. Na quarta-feira eu farei a correção desse exercício e aí nós continuaremos o nosso conteúdo e utilizaremos o livro novamente. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Algumas pessoas estão me procurando, outras não. Mas caso haja dúvida, é só entrar em contato comigo. Então é isso. Bom dia para vocês e até a próxima.